Olá, bem-vindo ao nosso programa Filosofia e Cultura. No programa anterior, eu já havia mencionado um pouco ali a questão de Homero, toda a problemática em torno, enfim, das chamadas epopeias homéricas, e falei um pouquinho da Ilíada, né? Ou seja, de alguns pontos ali que nós encontramos na Ilíada de Homero, nos seus cantos, nos seus poemas, né? Então, de fato, ali na Ilíada nós encontramos o quê? A glorificação do ideal heróico, né? Ou seja, a famosa moral do herói, aquele que, de fato, deve servir, né? Segundo o contexto grego ali do mundo antigo, deveria servir como modelo, né? No processo de educação, ou seja, aquele herói que realmente busca sempre defender a sua honra, né? E, portanto, esse ideal heróico, essa coisa da honra, sempre vai ser valorizada, glorificada, exaltada. E aí, Aquiles, né, é o grande nome. Quando nós vamos para a Odisseia, né, é interessante que, desde o início do poema ali, né, do primeiro canto, aparece de fato o que? A palavra homem, né? A Odisseia abre justamente com essa palavra, né? E depois é interessante que somente depois de alguns versos é que vai se especificar essa coisa de quem é esse homem. E de fato ali nós vamos ter, né, a grande figura de Odisseu, de Ulisses, né? Se for mais para a tradição depois romana, etc. Então você tem ali esse nome, né, que é importante, mas que no fundo, por trás de toda essa narrativa que fala de Odisseu, né, ou Ulisses, nós temos uma reflexão profunda sobre o quê? Sobre o ser humano. Sobre o homem que muitas vezes sofre profundamente, né? E que, devido ao tudo que vivenciou, tudo o que passou, aprendeu muitas coisas nas mais diversas situações ou contextos, né, ou povos distintos que, digamos assim, possibilitaram experiências diferentes. Então a história de Odisseu, né, mostrando tudo o que ele vivenciou, tudo que ele passou, para tentar regressar para a sua esposa, né, a sua amada Penélope, né, portanto, voltar para sua terra, Ítaca, né, e viver ali com os seus amigos, parentes, né, em toda uma busca de felicidade. Então é interessante como a Odisseia ela nos leva a refletir, ou seja, por um lado, ela mostra os deuses decidindo como que, de fato, Ulisses deveria, né, voltar, regressar para Ítaca. Mas depois ocorre toda a dificuldade, né, em que Poseidon, né, e outros vão se colocar contra isso e vão gerar um monte de dificuldades. Então isso mostra como que, de novo, né, ali na Odisseia, como que esse mundo, essa realidade divina, muitas vezes intervém na vida humana. Mostra que alguns geram, às vezes, determinados empecilhos ou dificuldades, ou tentam estabelecer impedimentos, né? Então, o primeiro ponto que, repito, chama a atenção na Odisseia de Homero é justamente essa coisa dos obstáculos que o ser humano muitas vezes tem que enfrentar na sua vida para que ele consiga atingir um determinado fim tão almejado. Os diversos sofrimentos, dores, né, e penúrias que o ser humano passa na sua
existência, né? Então, de uma certa maneira, a Odisseia, ela é o poema das aventuras, né? Das mais diversas histórias, né? Que chamam ali a nossa atenção. No fundo, nós vamos encontrar nesse contexto de Odisseu tentando voltar para Ítaca, além dessas aventuras, além de vários acontecimentos, né? E também dos mais diversos artifícios usados por Odisseu para conseguir driblar, digamos assim, os mais diversos obstáculos que se apresentavam a ele. Então é por isso que nós vamos encontrar também na Odisseia, nos mais diversos personagens, mas principalmente em Odisseu, gestos, né, profundos de coragem, né, de força, de heroísmo, tá? E, portanto, alguém que não deixa, digamos assim, se vencer, alguém que não deixa se dominar pelas mais diversas dificuldades e empecilhos que se apresentam na sua vida e, portanto, no fim que ele tanto almeja, né? No fundo, quer dizer, ali nós vamos ter, por um lado, é óbvio, repito, o grande nome que é Odisseu, né, e as aventuras ligadas a ele, mas também nós vamos ter um personagem importante que é Telêmaco, né, e que também vai apresentar ali as suas narrativas, as suas aventuras, né, aquilo que de fato vivenciaram, né, tudo que eles passaram, digamos assim. Ora, o que é importante nesse contexto todo, e me parece aqui é interessante salientar, é que a Odisseia, seja por intermédio das aventuras de Telêmaco, seja por intermédio das aventuras de Odisseu, né, e também mostrando sempre ali os deuses reunidos no Olimpo, determinando, escolhendo, estabelecendo, né, o que deveria ocorrer com Ulisses ou não, né, se ele deveria voltar para Ítaca, mas determinados obstáculos que deveriam ser superados. O que é interessante é que nesse contexto todo, e em toda essa narrativa, todas as problemáticas que vão emergindo desse contexto, mostra que, de fato, nós vemos que Ulisses, ele é o grande homem, né? O grande homem que conseguiu passar por muitas tribulações, né? Ou seja, soube, portanto, não só enfrentar, ser corajoso, mas suportar as mais diversas situações adversas, né? Então, o grande ponto aqui, né, é mostrar, ou talvez que o texto queira chamar a atenção, é como que perante a dor, perante o sofrimento, perante as dificuldades, é preciso sim toda uma dimensão de fortaleza, de conseguir suportar muitas vezes o peso dessas situações, de não desistir perante os obstáculos, perante os desafios que muitas vezes parecem intransponíveis. Odisseu, né, ou Ulisses, é um grande exemplo desse homem que suportou as mais diversas situações difíceis, que suportou, né, pesos, que suportou tristezas, que suportou saudades, né, que suportou ataques, que suportou, digamos assim, que resistiu, né, a diversas ofertas e situações que iam contra a sua meta, que era voltar para Ítaca, para sua esposa, né, para o seu lugar, etc. E por isso, uma outra expressão, uma outra coisa que fica bem clara nessa história é esse Odisseu, esse Ulisses, que era
um homem de mil artifícios, né, que sabia muitas vezes observar as coisas e ver qual era a melhor coisa a ser feita naquelas situações tão difíceis, tão adversas. Então, por um lado, sabia lidar, suportar, né, suportar a dor, suportar o sofrimento, suportar os desafios e as tristezas que vinham junto com tudo isso, e não cair num desânimo profundo, mas ao mesmo tempo também sabia usar a sua capacidade de compreensão das coisas, sabia fazer uso de artifícios, de estratégias diferentes, justamente para conseguir driblar essas barreiras terríveis, difíceis, que se apresentavam ao seu regresso, ao seu retorno para Ítaca. Por isso que ele vai ser considerado esse herói forte, né? Por suportar tanta coisa, mas também um herói astucioso, né? Que vai ser valorizado principalmente pelo seu engenho, né? Pela sua capacidade de driblar esses obstáculos, mas principalmente alguém que, suportando o sofrimento, suportando as dificuldades, não desistiu. Teve força para enfrentar e soube lidar e soube usar as mais diversas estratégias para poder alcançar realmente, né, o seu regresso junto à sua esposa, junto a Penélope. A tal ponto, né, e aí tem um acontecimento que chama muita atenção ali na Odisseia, quando ele está ali perante a ninfa Calipso, que promete a ele toda uma imortalidade se ele de fato permanecer ali. E ali nós vemos, né, esse herói forte, resiliente, que suportou tantas coisas e usar de toda uma estratégia, né, e dizer não a essa oferta da ninfa Calipso, da imortalidade. Ou seja, ele prefere passar por tudo que ele estava passando para regressar para Penélope do que aceitar um caminho mais fácil, que seria a própria questão da imortalidade. E por outro lado, Penélope, que está ali esperando ele, vai ser justamente o quê? O modelo de perseverança, o modelo de fidelidade, né? Ou seja, e também uma mulher que soube lidar com os mais diversos desafios que se apresentava a ela, que também soube ser astuciosa, né? E para poder realmente driblar todos aqueles problemas ali no contexto que ela vivia em Ítaca, e com o tempo passando, e mesmo assim, em nenhum momento foi infiel, em nenhum momento desistiu. Por isso o modelo de fidelidade, de perseverança e da própria importância da questão da família e do matrimônio, por exemplo. Ora, tudo isso, evidentemente, nos leva, repito, a questionar e a refletir sobre muitas coisas. Se na própria educação grega, Homero já era ouvido, né, não só através da Ilíada, mas também da Odisseia, é porque se entendiam que determinados valores estavam presentes aqui. Logo, se você não leu a Odisseia, não perca essa oportunidade de adentrar essa obra, né, de ver realmente ali tudo o que ela nos propicia e, portanto, nos dá a chance de refletir e de pensar nessas grandes questões. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Se gostou do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe e até o nosso próximo encontro.